no receber conhecimento. Vamos aprender, tem espaço pra você, é só aparecer. Escolha o seu tema, grave o seu falar, envie seu vídeo, venha participar. Debate saber, todos vão crescer. Religião, saber, um novo olhar. No canal que inspira e faz pensar. No receber conhecimento, vem somar. Mande seu vídeo pro nosso Telegram 11982972886. Tá no esquema. Conhecimento é pra compartilhar. No receber conhecimento, vem brilhar. Então vamos direto à pergunta. Vamos ouvir a pergunta que, para aqueles que defendem o contrário do unicismo, dizem que são irrefutáveis. Vamos ouvir. Como, por exemplo, a vontade do Pai e do Filho são diferentes, são conflitantes em João 6,38. Palavras de Jesus: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, então é uma pessoa com dupla personalidade. Por que a vontade dos dois não bate, se são a mesma pessoa? Essa é uma pergunta. E a segunda, a unidade de Jesus é composta, conforme ele mesmo disse em João 17:21. O senhor entendeu, pastor? Na continuação da pergunta, vamos ver como ele completa. Então, mas quando Jesus ora, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cara. Estou fazendo uma pergunta muito clara. Isso, muito clara. Né? Então vamos lá, sem voltinha. Quando Jesus ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, ele está falando com quem? Com o Pai. Então, mas se ele já é o Pai? Isso mesmo. Por exemplo, ele já é o Pai, ele está falando com quem então? Você... Temos que esse argumento é um argumento muito usado. Aqui nós estamos num outro debate do César Cavalcante com o Tony de Souza, e ele utilizou a mesma pergunta. Vamos ver. Ademais disso, é muito fácil, eu posso citar aqui com certa facilidade pelo menos 10 textos bíblicos onde Jesus ora ao seu Pai, onde Jesus chama o Deus do Antigo Testamento de Pai. Então, eu acho que ninguém duvida que é fácil mostrar pelo menos 10 textos aqui de Jesus orando, e essas orações, algumas vezes, fica muito claro que ali... Bom, todas as vezes ele está orando, está falando com outra pessoa. E em algumas das orações, a vontade deles, inclusive, é distinta. O Pai tem uma vontade, o Filho outra. Muito bem. Ele também completa aí o seu argumento. Vamos ver aí o que ele disse. Vamos lá. Testamento. A gente não precisa ir muito além do Antigo Testamento. Ademais disso, ainda tenho alguns segundos. Ademais disso, eu estou citando esse argumento que para ser pai é preciso, só é possível ser pai se você tiver um filho. E se existe filho, só é possível ser filho se houver um pai. Então nós estamos falando aí já de duas pessoas distintas. O senhor não é a mesma pessoa do seu filho, e o seu filho não é a mesma pessoa do senhor. E na Bíblia, em João capítulo 6, versículo 38, que eu queria deixar para o senhor responder, Jesus disse assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, por que a vontade deles é distintas? São vontades distintas. Que tipo de situação é essa? E aí? Para completar, então, vamos ver aqui uma outra argumentação do César Cavalcante com o Tony de Souza. Vamos lá. Jesus orou no seu batismo ao Pai, Lucas 3:21. Jesus orou num lugar solitário em Marcos 1:35. Jesus orou no deserto. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, a quem ele está orando? Qual é essa necessidade de orar? Algumas vezes na oração de Jesus, por exemplo, em João capítulo 17, ele levanta os olhos ao céu e diz Pai. Ele chama de Pai. É chegada a hora, glorifica o teu filho. No Getsemane, Jesus ora, veja, em Mateus 26:36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E no 39 ele ora dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então eu fiz a pergunta no bloco anterior, ele não respondeu, mas disse que era muito simples. Não respondeu, mas é muito simples, e devolveu a pergunta para mim, para que eu respondesse. Aqui nós temos então o unicismo, né, diante de dois dilemas importantes. Mateus 26:39 mostra o diálogo entre Jesus e Deus, e aí está a questão. E também o beber ou afastar do cálice, né? O Pai quer que ele beba, e o próprio Jesus diz que
a vontade dele era de não beber esse cálice. Como resolver isso? Isso tem solução? Eu peço que você que queira comentar, grave o seu vídeo, mande para nós e vamos postar aqui as respostas, tá certo? Se você é unitarista, unicista, compartilhe com outras pessoas que você conheçam para que eles também possam participar, tá certo? Então, vamos ver se isso tem uma solução. Aguardo o retorno aí dos vídeos. Valeu! O canal recebeu conhecimento no ar. Aqui você responde, é só participar. Rádio, TV, debate tá fervendo. Sua opinião é forte, a gente tá te ouvindo. Quem responde agora é o Michael na beat, irmão. Evangelista do canal Rei Eterno, presta atenção. Se inscreve lá, o link tá na descrição. Assiste os vídeos, fortalece a missão. Evangelista Michael na hit, o nome é Rei Eterno. Se inscreve no canal, porque o conteúdo é sério. Link tá na tela, fácil de clicar. Lá o conhecimento vai te impactar. Mateus 26:39, o que dizer? Jesus fala ao Pai, mas quem é esse ser? Shalom, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o evangelista Michael Knight e eu quero estar aqui respondendo a pergunta feita pelo nosso amigo Ronaldo Lima. Vamos lá. A dinâmica das vontades. Será se nessa oração de Jesus nós podemos entender que ali existe duas pessoas distintas, conforme foi a intenção aí feita na pergunta? Eu quero responder para vocês aqui, meus irmãos. Não. A oração de Jesus feita ao Pai, ela não está, de forma alguma, ela não está defendendo essa questão de duas pessoas. Mas ela está revelando, presta atenção, ela está revelando a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção. O Pai que Jesus está orando, quem é o Pai? É o Espírito. Lá em Mateus diz bem assim, não tema José, receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quando Jesus falava do Pai, meus irmãos, ele está falando do Espírito, né? Lá em João 4:24 não diz que Deus é Espírito? Pois é, esse Deus que é Espírito ali, ele é a divindade do Senhor Jesus Cristo. Eu digo para vocês aqui, Jesus na sua divindade, ele é o Pai. Agora, na sua humanidade, ele é o Filho, entendeu? Então, quando ele orava ao Pai, ele não está orando a um ser distinto. É o homem Jesus, né, orando a divindade. Por quê? Qual que é o sentido de Jesus orar? O primeiro Adão que veio, ele foi desobediente, né? Ele foi desobediente à vontade de Deus, à vontade perfeita de Deus, ele desobedeceu. Então, no primeiro Adão, no qual todos nós estávamos, todos nós também morremos, caímos em Adão. Agora Jesus, homem, sendo o último Adão, ele vai precisar fazer o caminho de volta. Ele vai precisar obedecer à vontade do Pai, a qual o primeiro Adão não fez. Vocês estão entendendo a necessidade de Jesus orar? Então Jesus ele vai orar para que por meio dessa oração ele se submeta, obedeça, faça a vontade do Pai e seja ali todos nós vamos também nascer, né? Vamos estar em Cristo, estar no último Adão. E aí, assim como no primeiro nós herdamos a morte e condenação, no último Adão nós vamos receber o quê? A justificação dos nossos pecados. Então a pessoa precisa entender essa dinâmica das naturezas, né? Não é duas pessoas, é a humanidade e a divindade. Agora, se você for no versículo 41, olha que interessante. No versículo 41, Jesus fala assim, aqui está a grande revelação, meus irmãos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo que Jesus, na sua divindade, ele estava pronto? Que ele está falando dele mesmo, irmãos. O espírito está pronto. Jesus, na sua divindade, a vontade dele é perfeita. A vontade dele é vir, é dar a sua vida e morrer. Ele fala, ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida pelos seus irmãos. Então, a vontade de Jesus não é distinta da vontade do Pai, de uma outra pessoa. Isso não existe. Não existe duas pessoas. Existe a dupla natureza. Então Jesus, na sua divindade, a sua vontade é perfeita. Agora, na sua humanidade, há fraqueza. Na sua humanidade, há medo. Porque ele foi semelhante a nós em tudo.
Então nós vemos aqui na oração de Jesus não duas pessoas, mas nós vemos a sua natureza humana se submetendo à sua vontade divina. Olha que maravilha. Orai e vigiai porque o Espírito está pronto. Quem quer o Espírito que está pronto? E Jesus falou, as palavras que eu vos digo eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem que é o Pai? É o Espírito que gerou Jesus no ventre da Virgem. O Espírito estava pronto. Por isso que eu digo para vocês aqui, Jesus, na sua divindade, ele é o Pai. Mas a carne é fraca. Agora vocês entendem por que Jesus teve que orar? Porque a carne é fraca, falando da humanidade, meus irmãos. Jesus estava ali num momento difícil, que ele ia caminhar até a morte. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Essa palavra ela é maravilhosa, por quê? Porque nós podemos afirmar com certeza que Jesus não estava simulando uma humanidade, ele era um homem perfeito, né? Realmente, ele tinha as necessidades, eles tinham o medo, né? Em tudo ele foi tentado, mas ele só não tinha o pecado. Mas era a fraqueza da carne. Ele mesmo diz, a carne é fraca. Então nós vemos na oração ali, não duas pessoas, mas nós vemos ali uma grande explicação para nós apresentarmos a realidade da dupla natureza que estava em Cristo Jesus. O próprio contexto, é só você ler o contexto. Quem que é o Espírito que estava pronto? Que a vontade é perfeita? O Pai. Jesus na sua divindade, ele é o Espírito, ele é o Espírito. Você vê lá em João 14:18, quando fala do Consolador, que é o próprio Jesus que vai vir habitar em nós, sendo o próprio Espírito Santo, ele fala o quê? Eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem deixa órfão? O Pai. Tá vendo que Jesus ele é o Pai, na sua divindade, mas na sua humanidade ele é o Filho? Então tá explicado, meus irmãos. E outra coisa, para complementar aqui, né? Por que Jesus tinha que orar? Para se cumprir a Escritura. Lá no Salmo 65, versículo 2, lá tá escrito bem assim, Salmo 65, versículo 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda carne. O verbo não se fez carne? Paulo não diz que Deus se manifestou em carne? Então no corpo da sua carne, né, na sua humanidade, na sua natureza humana, ele orou para se cumprir a Escritura Sagrada. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima pergunta aí para a gente estar esclarecendo mais sobre a unicidade de Deus. Um abraço. O canal recebeu conhecimento no ar. Aqui você responde, é só participar. Rádio, TV, debate tá fervendo. Sua opinião é forte, a gente tá te ouvindo. Quem responde agora é o Michael na beat, irmão. Evangelista do canal Rei Eterno, presta atenção. Se inscreve lá, o link tá na descrição. Assiste os vídeos, fortalece a missão. Evangelista Michael na hit, o nome é Rei Eterno. Se inscreve no canal, porque o conteúdo é sério. Link tá na tela, fácil de clicar. Lá o conhecimento vai te impactar. Mateus 26:39, o que dizer? Jesus fala ao Pai, mas quem é esse ser? O Pai quer que beba, Jesus quer afastar duas vontades distintas, o que isso vai mostrar? Será que são dois ou algo a aprender? Essas perguntas são pra você responder. Grava tua opinião, não precisa hesitar. Manda pro canal e vem compartilhar. Evangelista Michael Knight, o nome é Rei Eterno. Se inscreve no canal porque o conteúdo é sério. Link tá na tela, fácil de clicar. Lá o conhecimento vai te impactar. Quer participar? Então chega mais, irmão. Grava teu vídeo com tua reflexão. WhatsApp ou Telegram, o número tá aí 11982972886 pra você contribuir. Conhecimento é poder, mas não é pra guardar. Pra alguém receber, outro tem que ensinar. Aqui no canal é tudo sobre compartilhar. Recebeu conhecimento, vem com a gente somar.